É. Mas, cara, a tecnologia é usada pro bem e pro mal sempre. Então, mas o Elon Musk tá falando muito esse lance da inteligência artificial, que a gente tem que ter controle e tal. E se ele tá falando, velho, é porque ele sabe para onde tá indo. Você acha que... Eu não quero colocar a teoria de conspiração. Eu concordo com ele, mas tem que tomar cuidado que, assim, todos os grandes gênios falam merda pra cacete. Porque... Ele fala 20 merda, uma delas ele acerta e é gênio, né? Não é isso, cara. É porque, assim, a gente tá acostumado a achar que os grandes gênios são gênios em tudo. E não mas essa não é a área dele? Essa aí eu compartilho com desse medo, mas ainda assim... você compartilha, então. Sim, mas ainda assim tem que tomar cuidado, porque assim, ele fala muita merda. Né? Ele tá falando de colocar o chipzinho dele lá pra fazer download do seu cérebro. Não vai rolar, cara. Você acha que não? Acho que não. Mas eu já vi em filme, viu? Então, mas... Você acha que não mesmo? Puta, cara. É que ele tá tirando pra tanto lado, né, cara? Isso é uma das... Mas qual é o medo dele da inteligência artificial? É realmente de você perder o controle e não saber mais por que ela tá tomando as decisões? É isso que a gente tá falando? Mas o problema é muito maior do que isso, né? O problema é a hora que você coloca absolutamente tudo nessa inteligência, ela pode ter controle de muita coisa. Você está falando dela... Sabe qual é o ponto, Vilela? As coisas estão acelerando e estão evoluindo numa velocidade muito assustadora, que é a tal curva exponencial. Né? Então, no começo, essa curva exponencial ela não incomoda tanto. É que nem a história do Covid. 2 pessoas com um problema. 4, lá no Espírito 8, Santo. Aí, em São Paulo, do meu lado. 16 para 200 milhões, isso não é nada. O problema é que se esse exponencial continuar crescendo... Isso, só pra você ter uma ideia. Mas a gente tem como desligar... Mas a gente der merda, a gente tem como desligar a tomada ou depois que começou um abraço? Chega uma hora que não. Não, né? Chega uma hora que não. Por exemplo, carro inteligente, carro autônomo. Uhum. Ele pode dar um pau e ele atropelar um cara porque sentiu que ele tá ameaçando matar você... Depende de como ele for programado. O que esses caras estão fazendo de carro autônomo hoje é o que a gente chama de nível 2. 100% autônomo, que você pode arrancar a direção e jogar fora, é o nível 5. Caramba. Então esses carros precisam evoluir muito ainda. Nível 2 o que é? Nível, assim, vai de 0 a 5. Tá. 0 é nada autônomo. 1 é, sei lá, o que você tinha... É o que eu já tenho. 1 deve ser o piloto automático. Exatamente. Tá. Bota na velocidade ali até chegar no 5. O 5 é 100% autônomo. O Tesla hoje, que é absolutamente evoluído, top, é 2. Ele estaciona sozinho? Sozinho, anda em estrada, mas sabe, tipo, dá uma cagada ali, ele consegue dar uma brecada, mas ainda assim ele é muito limitado. E já é maravilhoso. Então, a gente está um chão ainda disso. O caminho que você está tomando, isso vai ser maravilhoso. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais conceber um ser humano pilotar uma máquina de matar. Porque o carro, se você for pensar, hoje é meio absurdo dizer isso, mas é. Sei lá, quantas toneladas tem um carro? Eu não faço ideia, mas... Um negócio de tantas toneladas que acelera a 200 km por hora, vai chegar uma hora que vai ser inconcebível pra gente. Não, pra gente não, mas pra outras gerações, fala, cara, os caras dirigiam os caras são loucos, essa porra pode matar alguém. Então, carro autônomo, cara, já é provado que mesmo no nível 2, já mata muito menos gente. Hoje, mesmo no nível 2, já é mais seguro que o... Já é mais seguro do que um carro normal. Lembrando que ele ainda não pode ser usado em qualquer situação, porque ele não é 100% autônomo. Tá. Mas, por exemplo, para estrada, para os países onde ele está lá funcionando, já é muito mais seguro. Mas o que acontece? Vai lá o carro autônomo e faz uma cagada. Puta. Aí retrocede... Aí todo mundo olha e fala assim, isso não é seguro. Assim, porra, mas a gente não pensa... Quantas pessoas morreram por um humano dirigindo? A gente não pensa isso, né? Então, assim, a nova tecnologia, a gente sempre tem essa resistência nela. Mas o Elon Musk, qual que é a alternativa para ele? É só controlar e... Então, o que ele acha que deveria ter uma espécie de proibição, uma quarentena para algumas coisas. Então, vou te dar um exemplo. Você tem muita gente falando hoje que, assim, cara, a gente não deveria permitir ter armas com inteligência artificial. Existe arma com inteligência artificial? Caralho. O que é? Sei lá, calcula vento? Não, você já tem míssil hoje. Sim, tá. Eu penso em arma... Ele sai do chão, ele acha o alvo e ele destrói o alvo sem um ser humano. Tá. Isso sim. E você já tem teste de caça lá, cara, nos Estados Unidos. Não pilotado? Que ele foi enhanced com inteligência artificial e deu um pau. Foi pilotado pela inteligência e deu um pau nos humanos já.
Dão um pau de ser muito mais eficaz. De ganhar briga. Porque eles têm os simuladores lá, né? Sei. Então eles conseguem fazer as lutas simuladas. E os caras botaram um jato, botaram com um piloto de verdade. O melhor piloto deles. E os caras tomaram um cacete agora. Não tem como, cara. Não tem como. E isso porque eles colocaram jatos normais. Porque a hora que você fizer um jato feito para inteligência artificial, que vai ser um drone... Um drone. Porque o que acontece? Já tem os dronezinhos. Já tem, mas o ponto é o seguinte, um jato hoje, você tem que colocar uma carga absurda nele para suportar o humano. De peso, de aerodinâmica, para proteger o cara que tá lá dentro. Proteger o cara, o sensor, botão. A inteligência não precisa de botão. Ela não vai apertar um botão. O vidro, a cadeira, o paraquedas, enfim, tudo aquilo que você sabe. Não só tirando isso. Imagina o seguinte, hoje um piloto, ele tem aqueles sensores ali e ele tem o visual dele, né? Ele tem o ouvido, ele tem um monte de coisa, mas ele tem um limite para isso. Se você fizer um jato que vai ser usado por uma inteligência artificial, você pode colocar 50 câmeras. 1000 câmeras. Você pode colocar 1000, sendo dessas 100, sei lá, 100 câmeras de infravermelho, 100 câmeras normais, 100 câmeras de calor. Você pode colocar não sei quantos mil sensores. Não tem limite. Não tem limite. E até de velocidade não tem limite, de aceleração não tem limite. Porque no corpo humano ele tem um limite de quanto você aguenta de aceleração. E a máquina não, cara. Ela pode ir do 0 a 100... Cara, então, assim, algumas coisas... A guerra já se encaminhou para isso, não tem volta, né? Ela vai ser cada vez menos pessoas e cada vez mais... Ué. Que doido, cara.